Eu louvo a Deus pela vida do Nicola. Vocês conhecem, quem não conhece está aqui. Tá. É o presente que Deus está mandando para nós, né? Companheiro de oração, companheiro de batalha, companheiro de vitória. Estende a tua mão, vamos orar por ele, em nome de Jesus, Pai. Aqui está teu servo. Ele hoje é aquela pessoa que vai entregar a tua palavra para a igreja. E nós já estamos profetizando sobre a vida dele. Que os céus estão abertos sobre este lugar. Que o Espírito do Senhor usará com poder e autoridade o teu servo. E que nós, a tua igreja, vamos estar com o coração preparado para ouvir a tua palavra, sermos edificados, que a tua graça, Senhor, e esse maravilhoso amor de Deus derramado sobre nós venha de uma maneira superabundante nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A graça e a paz, igreja? Amém. A bênção? Cadê a mocinha que declamou aqui pro Dia dos Pais? Ela foi para a escolinha? Eu queria homenageá-la porque ela foi sensacional. Você não chama ela rapidinho? Por favor. Vocês estão felizes? Teve churrasco lá na casa de vocês, não? Na minha teve. Na minha eu fiz uma linguiça lá, assei uma carninha, aprendi. Vem cá, cadê a Marisa? Tá vindo? Assei uma carninha, obrigado. Vem cá, Marisa. Deixa eu falar algo para você. Você, só por estar disponível na frente de todo mundo aqui, falando dele, você é sensacional. Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Tá? Você já é grande, você é sensacional. Tá? Foi tudo perfeito, foi fantástico. Amém? Tá? Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje eu quero homenagear mais uma pessoa. Vem cá, Arthur. Eu saí de casa, normalmente eu trago uma Bíblia, a minha velhinha que eu gosto. Velhinha que eu gosto, e Deus falou assim: pega a outra. Eu falei: Deus, mas eu não uso essa, eu gosto de usar a outra. Mas essa é novinha, né? Eu estou mexendo nela agora. Não, pega a outra. E eu não entendi. E aí agora Deus falou assim: dá para ele. Então, irmão, está aqui a Bíblia, abre aí. Essa que você é Bíblia, com quem tenho muita alegria. Glória a Deus, aleluia. Agora você tem pai. E esse pai, ele não erra, não falha. Esse é o nosso pai. E hoje, dia dos pais, adivinha o que eu vou falar? Isso mesmo, paternidade. Quero falar um assunto muito sério com vocês hoje, do que é ser pai, né? Como nós devemos nos comportar como pai. Como é que eu sou um pai? Né? Basta eu olhar para quem? Para o nosso pai. Quais são os seus atributos, as suas características, não é verdade? Porque a paternidade de Deus, na verdade, ela consola, ela conforta, ela encoraja, ela aviva, fortalece, ou não? Não é? Essa é a paternidade do Senhor. E mais, eu acredito que para nós sermos um pai de verdade, nós temos que olhar para Deus. Não tem outra referência. Obrigado, pastor. Não há outra referência. Ele é o nosso norte, né? Ele é a nossa luz. Amém? E para começar, eu tive o ano passado, inclusive esse ano tem de novo, um seminário que o pastor Larry e Debbie Titus, não sei se vocês conhecem o pastor Larry e Debbie Titus, eles são muito voltados, ele principalmente para homens e ela para mulheres. A minha esposa gosta muito, porque a pastora Debbie, ela trabalha muito a questão da mesa, né? De colocar a mesa, como é importante você comer em volta da mesa, o que isso significa. Então é muito legal. E o pastor Larry, ele trabalha diretamente com os homens, né? E ele contou uma história muito interessante de um amigo dele, radialista, que no Dia das Mães, esse amigo dele resolveu
abrir o microfone por 1h30 para que as mães, para que os filhos pudessem ligar para fazer um elogio para as mães. E durante essa 1h30, a maioria esmagadora das pessoas que ligavam elogiava suas mães, né? Dizia como ela era boa, como ela tinha sido referência, né? E aí, com o sucesso do Dia das Mães, esse amigo, né, do pastor Larry, ele falou assim que ele resolveu então no Dia dos Pais fazer a mesma coisa. Falou, eu vou abrir também de novo o telefone para que os filhos, né, as filhas possam ligar para fazer elogio para os seus pais. Só que para surpresa dele, gente, adivinha o que aconteceu? Apenas uma ligação apenas, foi para elogiar o pai. O resto só foi para falar da dificuldade que teve com o pai na sua infância, né? Todas as outras foi para lamentar o quanto eles foram feridos por seus pais. E aí naquele momento o pastor Larry, ele fez uma dinâmica com a igreja que eu gostaria de fazer aqui hoje com vocês. Ele fez 4 perguntas para a igreja. A primeira pergunta que ele fez, eu já levantei a mão. A primeira pergunta que ele fez foi: quem de vocês teve um pai alcoólatra? E eu já levantei a mão, porque eu tive problema com meu pai. Meu pai bebia tanto, gente, que eu não sei o que é ficar bêbado. Porque quando eu olhava o meu pai naquela situação, eu falava para mim, eu não quero isso para os meus filhos. Os meus filhos jamais beberão assim. Jamais. Então eu fui o primeiro a levantar. Alguém de vocês aqui teve um pai com bebida? Amém. A segunda pergunta que ele fez, igreja, foi o seguinte: quem de vocês teve um pai que traiu a esposa? Alguém aqui teve? Pois é. E aí, de novo, muita gente lá ergueu as mãos. A terceira pergunta que ele fez foi: quem aqui sofreu uma agressão física ou emocional dos seus pais? Alguém aqui de vocês teve alguém que sofreu agressão física ou emocional? Seu burro, ou mulher, não era assim? Eu não sei vocês. E a quarta pergunta que ele fez foi a seguinte: quem de vocês teve um pai ausente, que nunca te deu um abraço, que nunca disse que amava você, que nunca te incentivou a nada e que depreciava você? Alguém de vocês teve um pai assim? E aí, depois que o pastor Larry ele fez essa dinâmica com a igreja, ele pediu o seguinte: se alguém daquelas 4 perguntas que levantou a mão, que levantasse a mão agora para dizer quem foram essas pessoas, né? Quem daquelas perguntas que realmente mexeu com você e essas perguntas você respondeu sim. E aí, gente, mais de 90% da igreja levantou a mão. Bem parecido aqui, bem parecido. E aí o que acontece? É onde a gente estava lá no culto e pelo menos uma grande parte das pessoas que estavam do meu lado estava chorando, porque foi difícil responder essas perguntas. E aí naquele momento eu pude ver que existe uma relação muito complicada entre pai e filho, sim ou não? Ainda existe uma relação muito complicada. Hoje para mim, Dia dos Pais tem sido bem difícil. Eu perdi o meu pai com 57 anos de idade para o câncer no estômago. E irmão, se tudo funciona em você, dá glória a Deus. Porque eu lembro que um dia nós estávamos no churrasco do Dia dos Pais. Meu pai foi detectado com câncer e com 6 meses ele faleceu. E a gente estava fazendo um Dia dos Pais, que seria agosto. Em janeiro meu pai veio falecer. Fevereiro. E aí a gente estava assando costelinha de porco. Ele ama costelinha de porco. E ele não pôde comer. Ele estava com uma sonda. E ele não pôde comer. Quem comer, irmão? Pensa que sobrou tudo. Sobrou tudo. Uma outra cena que me chamou a atenção foi quando, no leito do hospital, meu pai tinha sede. E aí, ele olhava esse copo d'água assim, ele queria tomar inteiro, mas ele não podia. E aí, sabe o que a gente fazia? A gente pegava um algodão, embebedava na água e espremia umas gotinhas na boca dele. Era assim que ele tomava água. Então foi muito difícil. E mais difícil ainda, sabe o que foi? Foi quando eu fiquei sabendo o diagnóstico que era um câncer.
eu dobrei o meu joelho. E eu falei assim, Deus, e Deus falou assim, nem ora por cura, eu não vou curar seu pai. Já recebeu o nome de Deus, irmão? Eu já, cunhado. Então, naquele momento, eu falei, Deus, mas como assim o Senhor não vai curar? Porque Deus sabe o nosso futuro, nós não sabemos. Porque é para você orar por salvação. Meu pai ainda não tinha sido salvo, não tinha sido alcançado, viu, Everton? Você foi alcançado muito cedo. E não faça como fez Sansão, tá? Sansão, ele foi ungido para ser profeta, juiz e sacerdote naquela época. E aí, no final da vida, quando já velho, que ele foi preso, cego, sem cabelo, ele falou, Deus, me dá uma única chance de eu poder te honrar. Irmão, você vai esperar chegar nos 80 anos para você honrar a Deus? Agora é hora de você honrar a Deus com as forças que Deus te deu. Amém? Amém. E aí, eu estava falando do meu pai, né? E aí meu pai, eu orei, e Deus falou assim, não vou curar. É para você orar por salvação. E aí, o meu pai só acreditava numa pessoa em Londrina, que ele falou, não, essa pessoa, se vier falar comigo, eu aceito ele, eu aceito Jesus. Que era o pastor Messias Anacleto, um grande homem de Deus. Tanto que, irmão, eu me espelho em Jesus Cristo e em pastor Messias Anacleto Rosa, porque ele é um homem íntegro e reto, que foi transformado e transformou muitas vidas. E aí, o pastor Messias é amigo da família, da minha irmã, né? O meu cunhado o conhece, e ele foi até o hospital, e meu pai recebeu Jesus antes de falecer. Glória a Deus. Amém? Então, eu quero dizer para você, é difícil para mim o dia dos pais também, mas hoje, sabe qual foi a minha oração? Eu falei, Deus, eu não tenho pai, mas o Senhor é meu pai, e eu tenho aprendido muito com o Senhor, muito com o Senhor. Então, em nome de Jesus, naquele momento, eu lembro que, você já viu aqueles artistas de rua que pintam um quadro de ponta cabeça? A nossa vida é assim, irmão. Deus está pintando, você fala, o que é isso? De repente, tchá, e vira o quadro. Nossa, é assim. Naquele momento a minha vida virou de ponta cabeça, mas eu sabia que eu tinha um Deus que é o meu Pai, e é nele que eu busco forças. Então, eu quero dizer que antes do meu pai morrer, ele falou muita coisa comigo. E uma coisa que ele falou, tanto que a gente tem um grupo com esse nome: eu não tenho filhos, eu tenho joias. Agora, você concorda comigo, se eu tivesse ouvido essa frase com 12 anos de idade, ia fazer uma diferença na minha vida? Sim ou não? Eu acho que ia. Se você pode elogiar, elogia hoje. Fala para o seu filho, olha, você é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Eu te amo. Eu lembro que a minha esposa falava assim, vida, você só sabe dar bronca para as crianças. Por quê? Porque meu pai era militar, e vinha disciplinando. Sim, senhor, não, senhor, busca isso, faz aquilo. Eu não me lembro do meu pai me abraçando. Eu não me lembro do meu pai dizendo, olha filho, vem cá, filhão. Sabe, hoje não, hoje eu chego para o filho, filho, eu já falei que eu te amo hoje? Não, pai, eu te amo. Eu falo para ele, eu falo para minha filha, eu falo para minha outra filha, até para minha esposa. Meu amor, já falei que eu te amo hoje? Já falei que eu te amo hoje? Te amo. É assim, não é difícil, é só começar. Às vezes sou estranho, né? Sabe por que está soando estranho? Sabe por quê? Porque você não está com o hábito de falar. Porque se você fala todo dia eu te amo, não vai ficar tranquilo? Agora você não pratica, é igual você querer correr maratona de 10 km e nunca correu. Nos primeiros 10 km você vai bem, no terceiro você cai. Amém? E foi nesse momento, irmão, que Deus me deu uma palavra, lá em Apocalipse 21:5, está escrito assim, ó: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quando Deus falou, estou fazendo nova todas as coisas, eu falei, nossa, que benção. Falei, agora tudo tranquilo, né? Não. Só que é o seguinte, irmão, para o novo de Deus entrar, você precisa mudar. Lembra que eu falei aqui? Quem quer mudança? Todo mundo ergue o braço, não é assim?
Aí eu vou falar assim, quem quer mudar? Não, muda você. Você que precisa mudar, eu não. Muda você. Eu preciso mudar. Quando eu mudo, tudo muda. Muda que muda. Muda que muda. Seja transformado. Então, seja, você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Agora começa a caminhada. Viu, Heber? Agora você começa a caminhar. Viu, igreja? Porque eu conheço muito irmão que tem 40, 50 anos de igreja, e o outro que começa com 2 anos de igreja, põe o outro no bolso. Por quê? Porque cresceu espiritualmente. É isso que Deus quer nos ensinar. Amém? Olha o que ele fala aqui em Mateus 9,17. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos. E assim, tanto um como o outro se conservam. Odre, para você se referenciar, parece uma bolsa assim, ó, e era feita de pele de carneiro e servia para armazenar água, azeite, vinho, né? E quando você coloca vinho dentro de um odre velho, o que acontece? O vinho fermenta. E quando o vinho fermenta, a pressão dessa fermentação arrebenta o odre. Significa, você que é cristão, Deus quer colocar vinho novo em você, mas você continua com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos. O que você acha que vai acontecer quando Deus derramar o novo dele na sua vida? Vai te arrebentar, irmão. Pensa você, se eu te fizer uma pergunta, se Deus hoje me der, vou perguntar para você, vou perguntar para mim não. Se Deus hoje, irmão, te der 10 milhões de reais, você continua o que você continua fazendo hoje? Você vai continuar fazendo o que você faz hoje? Sim ou não? Não vai fazer? Então ainda você não tem propósito de vida. Por quê? Se eu ganhar 10 milhões de reais hoje, eu vou dar uma melhorada no meu carro, vou dar uma melhorada na minha casa, vou melhorar as minhas coisas, mas eu vou continuar vindo aqui em Paysandu pregar para vocês. Eu vou continuar indo na onde as pessoas me convidarem, eu vou continuar fazendo o que Deus chamou para eu fazer. Entende? O dinheiro, ele só potencializa aquilo que você já é. Então, se você não tem... Você já pagou onda com bicicleta e 5 no bolso? Não dá, né, irmão? Agora para de carrão aí na frente. Mas aí quem é você? É isso que Deus está falando. Se você não se renovar, irmão, odre novo. Por quê? Porque o novo de Deus vem. Deus é o dono do ouro e dá. Você acha que 10 milhões é dinheiro para Deus? É nada, irmão. É dinheiro para nós. Para Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Conta uma história que de um irmão que morreu e chegou com uma mala cheia de ouro no céu. E aí o anjo na porta falou assim: irmão, aqui você não pode entrar, aqui não entra nada disso. Não, mas eu vou entrar porque isso aqui era meu tesouro, tem que entrar. Eu falei: não vai entrar não. Sério? Sério. Aí ficou aquele impasse. Bom, então deixa eu chamar Jesus, né? Aí o anjo foi lá, conversou com Jesus e falou: Jesus, tem um cidadão lá na porta querendo entrar com uma mala de ouro aqui no céu. Ah, é? É. E não tem jeito, mas o que esse cara quer fazer com piche aqui no céu? Por quê? As ruas do céu são de ouro, não são? É piche, irmão. Vai lá, piche no céu. Tá doido. Entende isso? Então você tem que ser novo. Você não se amoldem aos padrões desse mundo. Você não... Lembra que eu preguei aqui? Nós não somos seres humanos. Nós somos seres espirituais em corpo humano. O Espírito de Deus, que fala no meu espírito, que fala na minha alma, aquieta-te alma, que fala no meu corpo. Amém? Então eu preciso ser um odre novo para Deus derramar um novo. Deus está doido para derramar vinho novo na sua vida, irmão. Amém. Doido. Deus quer. Sabe qual que é o prazer de Deus? Nos abençoar. Você tem vontade de abençoar o seu filho? Eu tenho. Não vejo a hora de poder dar alguma coisa para ele. Mas eu posso dar tudo para o meu filho? Eu posso dar um carro para o meu filho agora que é pequenininho? Não. O que vai acontecer? B.O. É isso que acontece, irmão. Você fica fazendo beicinho, você não está pronto ainda. Calma. Cresce.
amadurece. Aí Deus falou, opa, esse aí, ó, eu vou derramar na vida dele. Sabendo disso, quanto mais rápido eu crescer, o que acontece? Mais rápido a bênção chega, entendeu? A lógica? Faz sentido? Amém. Em geral, os odres novos de vinho suportam a pressão, que eu falei para vocês. Todavia, velhos odres de vinho ficam com o tempo endurecidos e perdem elasticidade. Ou seja, é inflexível, né? Não vou mudar, vou continuar odre velho. Você não tem que ser inflexível, não. Uma vez fizeram uma dinâmica numa palestra que eu fui, e aí o palestrante falou assim: você é uma pessoa flexível? Sim, sou uma pessoa flexível. Ah, é? Então troca de lugar com a pessoa. Aí sabe o que eu fiz? O máximo que eu fiz foi trocar de lugar com a pessoa do lado. Olha. Não, flexibilidade eu vou sair daqui, vou trocar com a pessoa do outro lado de lá, não tem problema se eu ficar ali. Você já viu algumas pessoas que entram na igreja e entram no mesmo lugar? Começa a mudar, começa a olhar dos outros lados, começa a passear na igreja. Dá uma olhada, às vezes essa visão que você tem daí não é a mesma que você tem daqui, é diferente. Entendeu? Amém? Então vamos lá. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Como você resume o seu relacionamento com seu pai? Seu pai dizia que amava você? Seu pai dizia que você era especial, que você era importante? Quantos abraços você recebeu do seu pai? Ele estava presente quando você precisou dele? Todas as vezes, irmão, que meus filhos vão se apresentar, eu estou presente. Todas as vezes. Porque isso vai fazer muita diferença no futuro dele. Viu, pai? Principalmente o pai. Esteja presente em qualquer apresentação do seu filho. Seja de recitar qualquer... Vai lá. Vai lá. O seu pai era um daqueles que dizia que você nunca seria alguém na vida? Sim ou não? Tinha um amigo meu, inclusive faleceu. E no dia que ele faleceu, eu fui no enterro dele. E eu encontrei com o pai dele. E eu via que ele olhou para mim e falou assim: nossa, Nicola, como você está bem, como você está bonito. E eu abracei ele. Eu falei assim: olha, eu quero te dizer que você foi uma pessoa especial na minha vida. Meus pesos pela morte do seu filho. E eu senti um peso de culpa dele. E eu sei por quê. Porque quando nós éramos pequenos, não foi uma, não foi duas, e não foi 3 vezes que eu vi ele quebrando um cabo de vassoura nas costas dele, de pancada. Imagina como é que ele estava no dia da morte do filho. Será que ele se arrependeu? Espero que sim. E esse arrependimento é um problema, porque a pessoa morre e você não falou o que tinha para falar, problema. Vamos falar hoje. Que você era burro, né? Quando fazia algo de errado. Aonde que eu quero chegar com isso aqui, irmão? A psicologia atual afirma que tudo que entendemos como mundo foi nos transmitido por nossos pais. Tudo que você entende como mundo, tudo como você vê o mundo, a forma que você enxerga, foi os seus pais que colocaram em você. Se você enxerga o mundo assim, é assim que você foi criado. A figura paterna deveria ser pelo menos a essência da mentoria, ou seja, uma pessoa mais experiente mentoreando um menos experiente. O que é mentoria, irmão? Mentoria, fala aqui: ô Lourenço, não é assim que faz, é assim. Por quê? Ô Lourenço, teve um exemplo de mentoria bem legal. Minha filha tinha acho que 2, 3 anos de idade. Minha esposa estava assando um bolo. O vidro do forno estava quente. Adiantava chegar nela e falou assim: Valentim, não encosta ali no vidro não, porque está quente, você pode queimar sua mãozinha, tá bom, filha? Tá bom. E virar as costas aí, eu posso fazer isso? Não posso, porque ela não tem maturidade para entender isso. O que eu tive que fazer? Tirar ela dali chorando aos berros. A gente faz isso com os pais, não? Deus, por que você está fazendo isso? E sai. Só que o que está acontecendo? Deus está nos protegendo, irmão. Quando Ele arrasta você e tira você da situação, Ele está te protegendo. Muitas vezes você acha que é o inimigo. Não, o inimigo me parou. Às vezes é o Espírito Santo que meteu a mão no teu peito e falou: para, você está doido? Você vai se machucar. Calma, calma. Eu estou no controle. Olha lá. Ou seja, pai ensinando o filho. Então, ou seja, isso é mentoria. É isso que Deus quer fazer conosco, nos ensinar. Amém?
É desta forma que a paternidade produz nos filhos senso de proteção, provisão e identidade dos filhos. Sim ou não? Essa é que é a diferença. Você vai gerar no seu filho essas três coisas: proteção, provisão e identidade. Eu sei quem é meu pai. Eu sei quem é meu pai. Toda vez, pai, que você puder, pega a sua filha. Estou tentando lembrar o seu nome, irmão. Joel. Igual ela veio aqui, fez uma homenagem para você. Traz ela aqui do lado e fala: essa é minha filha, igreja. Amada. Tenho muita alegria nela. Faz toda a diferença na vida da sua filha. Só tem tamanho, tá? Se abraçar é aquela criancinha que você pegou no colo. É assim que funciona. Eu sei. Eu tenho uma hoje que a gente fez ela não pôde vir no Dia dos Pais, e ela, meu Deus, quase. Falei: filha, tudo bem, porque ela tinha um evento para ir. Falei: fica tranquilo. Pai te ama, continua te amando, continua lutando por você. E vice-versa. Entende? Não faz esse movimento. Então, ou seja, esse senso de proteção nós vamos gerar. Ou seja, essa identidade que eles não se perdem. E tem mais. Recentemente, uma estatística do IBGE constatou que 47% da população brasileira cresce sem pai. Olha o problema. É um problema isso ou não? Eu acredito. Isso nos revela que qual que é o maior trabalho de Satanás aí nessa revelação? Simples, ó, de tirar o pai dentro de casa. Porque quando isso acontece, olha o que acontece. Quando Satanás consegue tirar o pai de casa, ele consegue tirar a referência e a influência masculina de exemplos para os seus filhos. E ele acaba roubando o quê? O senso de proteção, o senso de provisão e o senso de identidade. Entende isso? A diferença, por que um pai tem que estar dentro de casa? E outra, veja bem, e isso tudo acaba crescendo o quê? Um sentimento de rejeição do filho, um sentimento de quê? De carência, não é? E acaba tornando as pessoas mais inseguras e com baixa autoestima. Irmão, toda vez que você vê alguém meio revoltado com algum problema, vai na raiz, vai perguntar na infância, vai dar uma olhada como é que foi esse pai, como é que foi essa mãe. É tudo familiar, é tudo lá. Por quê? Porque eles são a nossa referência, entendeu? Imagina, se você vira para mim e fala que você é muito feio, eu falo: e o que? Casou com a Queca e foi morar na Tchecoslováquia. Porque eu tenho um filtro mental e eu tenho autoestima, entendeu? E eu sei quem me protege, eu sei quem cuida de mim. Então eu tenho um filtro mental que barra esse elogio. Agora, se eu chegar na minha filha e falar assim: você é feia, você é burra, você não serve para nada, ferrou. Sim ou não? Entrou isso na mente dela, entrou essa crença, e aí, irmão, para tirar isso na idade adulta dá um problema, dá um trabalho. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. E outra, Satanás trabalha na legalidade. Ou seja, legalidade é a permissão que damos ao inimigo para nos atacar. Não é uma permissão de Deus a legalidade. É nossa. Somos nós que damos a permissão. Quando eu falo: você é burro, você não serve para nada, você não vai ser ninguém na vida. Satanás está assim com os demônios ouvindo. Falou? Agora eu vou potencializar. Aí começa a falar na alma o quê? Nossa, é isso mesmo, viu? Você não serve para nada. Começa a modificar a sua identidade. E a sua identidade é em Deus. A sua identidade não é a alma, lembra? A sua identidade é espírito. Você tem que lembrar que você é filho de Deus. Filho de Deus. Não permita que essas crenças que entraram parem você. Lembra? Satanás trabalha na legalidade. E quando o pai toma a decisão errada, viu, pai? Decisão errada de abandonar a sua família, suas esposas e seus filhos, este pai e este marido está dando total legalidade para que Satanás haja nessa família. Acabou, irmão. Quando você fala: vou sair de casa, imagina a mão de Deus protegendo a tua família. Quando você faz isso, sabe o que acontece? A mão de Deus sai. E aí, você dá o bel prazer do mundo espiritual, dos demônios, para fazer o que quiser na sua vida e na vida da sua família. Então você tem que estar revestido, você tem que estar com a couraça da justiça, né? Escudo, espada, guerreando pela sua família. Em nome de Jesus, amém? Amém. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Efésios 6, do 1 ao 4.
Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que de tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja, os versículos 1 e 4, nós temos duas expressões. Quais? No Senhor e do Senhor. Sabe o que significa isso ou não? A autoridade espiritual é dada por Deus. É Deus que dá a autoridade. Logo, o pai é a autoridade espiritual da família. É você, pai, que é a autoridade espiritual da tua família. Dá seus pulos, negão. Se vira. Você. Põe teu joelho lá. Entendeu? Acorda de madrugada, enfia a mão na cabeça da sua esposa. Mulher abençoada. Profetiza, irmão. De Deus. Amém? Tem que profetizar. Tem que profetizar. Nós sabemos que não existe relacionamentos perfeitos, sim ou não? Não existe. Difícil, né? E é natural que quando em todo casamento a gente precisa fazer o que, irmão? Ajustar a engrenagem. Sim ou não? Tem que ajustar a engrenagem. Tem que ajustar a engrenagem. Quando não há entendimento de ajuste necessário, sabe o que Satanás começa a falar na alma? Você merece ser feliz, né? Você merece uma mais nova, um mais novo. É isso que Deus fala. Ou melhor, é isso que Satanás fala. E aí, irmão, você tem um problema. Tempos atrás, um amigo meu falou assim: Nicola, eu estou pensando em separar porque eu mereço ser feliz. Irmão, eu estava no WhatsApp, a vontade era dar uma voadora santa e um rabo de arraia do cara. Não, eu mereço ser feliz. Aí eu falei para ele assim: você merece ser feliz às custas da infelicidade da sua esposa e dos seus filhos? É isso que você está me dizendo? O que a Bíblia fala, irmão? Deixa eu ver o que a Bíblia fala. Jesus fala assim, né? Eu mereço ser feliz, vamos seguir o mundo. É isso que Jesus fala? Vamos ver o que Jesus realmente fala? Marcos 8,34. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Qual que é a parte que você não entendeu que você tem que se negar? Não está dando, está difícil. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença? Com dificuldade ou sem dificuldade? É assim que funciona, irmão. Irmão, tem dia ruim, não tem? Mas passa. E tem dia bom, não tem? Aproveita. Então você está numa fase ruim? Calma, vai passar. Você está numa fase boa? Aproveita. Aproveita. É assim que funciona. Porque ela também vai passar. Entende? Vai passar. Você precisa entender isso. Quando nos casamos, nos tornamos o que, irmão? Uma só carne. Eu estava indo bem, né? Quando eu comecei a colocar coisa da Bíblia, dá nisso. Uma só carne. Se cada cônjuge estiver comprometido em fazer o outro feliz, os dois serão felizes. Sim ou não? Ué, se eu acordo de manhã e eu falo assim: hoje, o que eu posso fazer para deixar minha esposa feliz? E aí a esposa acorda e fala: hoje, o que eu posso fazer para deixar o meu esposo feliz? O que você acha que vai acontecer durante o dia? E se você repetir isso todo dia? E se você repetir isso toda semana? E se você repetir isso todo mês? No final do ano? Entende isso? É uma repetição. É um comportamento. Tem que tornar hábito. Eu vou repetir. Amanhã eu vou acordar e falar: o que eu posso fazer para a bênção ficar feliz? Aí o bênção acorda: o que eu posso fazer para a bênção? Entende? Ô irmão, o pastor Cláudio Duarte fala assim: que quando casa, os bichos é tudo pequeno, né? Minha pombinha, meu gatinho, não é assim? Aí casa, diz que os bichos crescem. Seu cavalo, né? Sua vaca. Misericórdia, né, irmão? Não pode, você tem que resgatar isso. Resgata, em nome de Jesus. Trata com carinho. Irmão, deixa eu falar um negócio para você.
Sabe quem que é seu inimigo? É isso, Satanás. Isso mesmo. Não é tua esposa, não é teu esposo. Seu inimigo está lá fora, dentro da sua casa, é a sua esposa, seu esposo. A gente precisa aprender isso. Amém? E você, como homem, como pai, como marido, tem que se colocar na brecha. Em nome de Jesus. Quando não há maturidade emocional, a pessoa acaba sentindo saudade do que, irmão? Da vida solteira, esquece do compromisso que você fez no altar, né? Das suas responsabilidades. Irmão, quer deixar a mulher feliz? Fala assim: amor, paguei a conta de água, paguei a conta de luz, o colégio das crianças está pago. Amém? Tem que ser assim, irmão. Das consequências desastrosas que essa decisão egoísta, porque não é uma decisão egoísta, eu mereço ser feliz? É egoísta, irmão, você está pensando em você, você está pensando, sabe o que você está pensando? Você está dando ouvidos para a tua carne. Não, porque eu mereço ser feliz. Por que você não cuida da sua mulher? Você está achando a outra mais bonita? Investe num sapato melhor, numa roupa melhor, dá um grau, mano. Compra um perfume importado. Junta um dinheiro, guarda e compra um perfume. Gosta de cheirar a mulher quando passa de perfume? Compra um para a sua. Vai ficar cheirando quando gosta de outro? Você está doido? Viu? Faz isso, investe na sua mulher. Portanto, se você é pai ou tem pretensão de ser, precisa entender que será o seu exemplo de pai. É o seu exemplo de pai que vai criar uma impressão de mundo em seus filhos. E é de sua responsabilidade, irmão, como pai, estar presente na vida dos seus filhos e de colocar o quê? Limites nele, de dar instrução, de ensinar ele aonde? No caminho em que eles devem andar. Provérbios 22:6 fala o quê? Olha aqui Provérbios 22, mas eu vou trazer um pouco do hebraico, algumas palavras para você entender a profundidade desse versículo, amém? Provérbios 22:6, presta atenção. Ensina, do hebraico shanak. Sabe o que é ensinar no hebraico? Treine, dedique e instrua o seu filho. Shanak, a criança no caminho. Derek, sabe o que é derek? Jornada, maneira, hábito, curso da vida. Eu preciso fazer isso na jornada. Irmão, uma jornada de vida é longa. Então significa que até hoje, esses dias, minha mãe ligou para mim e deu bronca. Minha mãe deu bronca. Falou: filho, não sei o que. Eu falei: sim, senhora. Por quê? Porque eu não esqueço do princípio. Honra pai e mãe. Tô doido. Meu irmão, não quero ir embora cedo, não. Ué, fala: se eu honrar, eu vou viver bastante. Partiu, hashtag honrar pai e mãe. Né? Olha lá. Em que deve andar. E ainda, quando for velho, Zaken, ou seja, amadurecendo, mostrando a idade, envelhecer. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Sabe o que vem com a idade? Sabe não? Velhice. Com a idade só vem a velhice. Sabe como é que a maturidade vem? Com as responsabilidades que você assume todas as vezes que você arca com compromisso. Não resolveu fazer um filho? Agora tem que ter maturidade e responsabilidade para cuidar desse filho. É tua responsabilidade, viu, pai? É tua. Vamos mudar essas estatísticas aqui em Paysandu em nome de Jesus. Amém. Você é pai, rapaz. Se posiciona. Olha lá. E não se desviará dele, ou seja, não vai ser removido do caminho. Não vai remover do caminho, irmão. Você não vai ser removido do caminho. Ah, Nicola, por que você está dizendo? Eu não. A palavra de Deus. Provérbios 22:6. Amém? Então entenda isso. O seu filho, irmão, não se preocupa com o que você fala. Sabe com o que ele se preocupa? Com o exemplo que você dá. Sabe por quê? Porque as palavras até convencem, né? Mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Por isso que muitas vezes o cara não se converte a Jesus Cristo. Porque ele olha para você e fala assim: irmão, se um dia alguém te encontrar na rua e falar assim: você é cristão? Agora, se ele te encontrar na rua e falar assim: pô, mas tudo bem, você é cristão, né? Viu a diferença? Se a pessoa se assustar, irmão, que você é cristão,
Tem alguma coisa errada. Em nome de Jesus. A pessoa tem que olhar para você e falar: nossa, você é cristão, né? Sou. Quer conhecer? Hã? Tem uma tina de água ali, né? Uma piscina de água ali. A gente já vai ali e já batiza. Não tem conversa não. Não tem tempo não. Amém? Então lembra, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Certo? Eu coloquei aqui um exemplo muito legal. Que eu estava andando na rua e aí o cara deu uma fechada no outro assim, né? Aí o cara colocou a cabeça para fora, não sei o que. Aí eu tinha um pessoal subindo, eu falei: o que foi que ele falou? Jacaré biruta, Lelé da Cuca, foi isso que ele falou? Sabe, gente, não pode, tem que ter mais, né? Nossos filhos, quando pequenos, em informação, possuem algo muito forte. O que nossos filhos possuem, irmão? Observação. Eles estão o tempo todo, parece uma esponjinha, pega tudo que faz, né? E pode ter certeza, eles vão ficar de olho, sabe por quê? Na forma, no exemplo que você trata a sua esposa. Está de olho, irmão. Você veja a sua esposa na frente dos seus filhos, comece. Você abraça, você diz que ela é a rainha do lar. Irmão, seu filho está crescendo, a sua filha está crescendo. Seus amigos, como é que você trata seus amigos? Como é que você trata as pessoas à sua volta? Tudo isso é o quê? Parâmetro de comportamento para o seu filho, para o futuro dele. Entende? E eu vou te falar um negócio. Eu quero dar uma dica aqui para quem é solteiro, está namorando. Dá uma olhada como é que a bênção trata os pais. Já vou te falar para você como é que o cara vai ser no futuro. Já vou te falar. Dá uma olhada. Não, ele obedece. Dá uma olhada. Então eu te pergunto: você tem o hábito de agredir verbalmente ou bate na sua esposa? Você bate, quando eu falo bate, irmão, é espancar os seus filhos. Lembra do exemplo que eu te dei aqui? Quebrava um cabo de vassoura nas costas dele. Gente, que isso? A palavra de Deus fala: corrige o teu filho, dá umas varadinhas na perna, diferente. Entendeu? Não é para você espancar, não. O problema é que muitos pais da nossa geração nos espancavam, não batiam, não dava, era surra. E isso não fez bem para ninguém. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer isso, irmão. Você vai corrigi-lo, é diferente. Entende? Ninguém morre, não. Outra coisa, você é fiel à sua esposa? Você tem controle da bebida? Você tem algum outro vício, como xingar, por exemplo, né? Jacaré biruta, Lelé da Cuca. Controlar a boca. Você tem o hábito de mentir? Lembre-se, é através do seu exemplo que você está criando no psicológico do seu filho uma mentalidade como ele irá se comportar como marido e pai. Tem que olhar no futuro, irmão. Você olha seu filho pequeno, instrui, educa, olha para o futuro. E a mesma coisa, você que está criando seu filho, tem que criar para uma filha aqui da igreja. E acreditar que os pais que estão educando essa filha também estão educando na mesma formação, para que cresçam e nós sejamos mais fortes no futuro, como cristãos. E isso vai fazer a diferença. Agora, você cria o seu filho para o mundo? Não, cria seu filho para a igreja. E a igreja comprometida cria os outros filhos para a igreja também. É assim que fala. Porque você vai ter menos problemas com quem é da sua mesma, o quê? Religião, crença, né? Deus, sim ou não? Dá B.O. Então, essa é a diferença. E aí, como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Dá uma verificada, irmão. Dá uma verificada aí. Por exemplo, quando você chega em casa, no final do dia, seus filhos vêm alegres ao seu encontro ou sai correndo? Você fica, meu pai chegou, minha mãe chegou, ai Jesus, como é que é? Hã? Como é que é esse negócio? Deixa eu te falar, eu quero te dar um exemplo. Minha filha tinha 5 anos de idade, minha esposa vai lembrar. E aí eu estava lá no computador mexendo em umas coisas, e a Valentina tinha entrado no banho para tomar banho. E aí, ela falou assim: Vida, a minha esposa falou: Vida, a gente chama de Vida. Vida, sobe aqui, vem ver o negócio. Eu falei: tá bom. Aí eu cheguei lá perto do banheiro, ela estava assim no banheiro: eu confio no papai, eu confio no papai.
Cara, isso não tem preço. Tem preço? Não tem preço. Entendeu? Porque ela confia no pai. E essa relação entre eu e a Valentina, né? Se for uma boa relação de pai e filha, ela não vai ter problema de se relacionar com o Pai Celestial. Você entendeu por que você tem que ser um bom pai? Porque senão você vai olhar para Deus e falar assim, nossa, esse Deus só arrebenta comigo. Porque não teve esse referencial de pai terreno, entende? Então fica mais difícil ter uma relação com o meu Pai Celestial. Faz sentido isso ou não? Sim ou não, igreja? Vocês estão aí, né? Duas pessoas, amém. Glória a Deus. Outro exemplo que aconteceu essa semana. Eu tenho a minha filha que está na faculdade lá em São Paulo, na USP. E aí ela passou por um problema, que ela não conseguiu levar uma disciplina lá muito complicada, e ela acabou ficando para ADP nessa disciplina, né? Dependência. E ela ligou para mim, pai, o mundo acabou, desabou, acabou tudo agora. Aí eu peguei e falei, filho, deixa eu falar um negócio para você. Quantos anos você tem? 20, pai. Eu falei, você vai morrer com 21. Não, pai. Eu falei, então, minha filha, calma. É só uma dependência. Deixa eu falar um negócio para você. Tem dia que o sol não aparece por causa das nuvens, sim ou não? Ela é. Eu falei, então, mas ele deixou de nascer? Não. Eu falei, então, filho, é assim que funciona. Tem dia que vai ser ruim mesmo, vai ser complicado. E foi falando. Aí, sabe o que ela pegou e escreveu para mim no WhatsApp? Pai, eu amo seus conselhos. E é isso que você tem que ouvir do seu filho. Tem que ser um referencial, verdadeiramente. Sabe? É isso que você tem que ouvir do seu pai. Ouvir conselhos dele. Você fala assim, Senhor, eu amo os teus conselhos. Não era o que também falava? Eu amo meditar na tua palavra dia e noite. Sim ou não? Eu amo meditar na tua palavra. Porque são os conselhos do Pai para a nossa vida. Amém? São os conselhos do Pai para a nossa vida. E o terceiro é do meu filho Lourenço. Meu filho Lourenço, a gente estava na Santa Ceia lá na igreja, e aí deu um BOzinho com a mãe dele lá e fechou a cara com a mãe. Não vou conversar mais com você, nunca mais na vida. E, nossa, Jesus amado. Aí ele ficou bravo, né? E tal. E aí o pessoal vem, não sei como é que é a ceia aqui, mas lá todo mundo vai dando os elementos, né? O pão e o vinho, né? E ele está lá segurando o pão e o vinhozinho dele, de bravo, assim. E a mãe dele lá no outro canto. Aí eu cheguei no ouvido dele, falei, tudo bem, irmão? Paz, Senhor. Aí cheguei nele e falei, Lourenço, deixa eu falar um negócio assim. Jesus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então, se você quer ser cristão e quer tomar essa Santa Ceia, você precisa aprender a perdoar a mãe. Deixa eu te falar, ela vai errar muitas vezes com você. E você precisa aceitar o perdão da sua mãe. E a sua mãe precisa aprender a aceitar o teu perdão. Então, você precisa, para ser cristão, bem-vindo. É assim que funciona. Eu mesmo tendo razão, filho, eu sei que você tem até razão, mas você vai ter que perdoar. Ficou meio bravo, tal. Aí foi lá na mãe dele, né? Passou, tomou a ceia e tal, fomos embora. Aí no final da noite, tal, de praxe, fui lá no quarto dele, falei, filho, vamos orar? Vamos orar. Aí eu orei, coloquei a mão nele, tal. Aí eu falei, filho, dorme com Deus, tá? Deus abençoe você, o pai vai dormir. Aí quando eu estava saindo do quarto, ele virou para mim e falou assim, pai, eu falei, o que, filho? Pai, eu amo os seus conselhos. Entende isso, gente? É assim que você instrui e ensina seu filho. O que a Bíblia fala? Toda vez que você for dar um conselho para alguém, você fala assim, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia instrui? Irmão, eu não sou perfeito, eu sou saudável. E é isso que você deve ser. Busque ser uma pessoa saudável. Você não tem que ser perfeito, porque nós somos humanos. Sim ou não? Nós somos humanos, nós vamos errar. Eu sempre falo isso para minha esposa, meu amor, eu vou errar, me perdoa. Vamos de novo? Vamos de novo. Mais um amigo. Hashtag partiu mais um amigo. É assim. Errei, seja humilde e peça perdão, porque Deus exalta os humildes. Quer ser exaltado na sua casa? Se humilhe. Se humilhe. Mais e mais. Então, eu falo para você, eu trabalho todos os dias para ser um pai melhor. Todos os dias.
Eu tenho assim, na hora que eu abro meu guarda-roupa, está escrito assim: Nicola, seu treinamento acaba de começar. Todo dia eu leio essa frase. O meu treinamento acabou de começar. Acabou de começar. Todo tempo eu tenho que estar me treinando. Todo tempo eu tenho que estar me treinando. Sabe por quê? Eu acredito que pessoa boa é homem bom, mulher boa, é pai bom, é mãe boa, é marido bom, é esposa boa, é filho bom, é filho boa, é amigo bom, é amigo boa, é parceiro bom, é parceiro boa. Isso é a pessoa boa. Em todos os seus papéis, você deve ser uma boa pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Duas pessoas. Não superou, eu fiz. Se você é pai, quanto do comportamento do seu pai você repete com seus filhos e com seu cônjuge? Quantos? Então, irmão, é aquilo, ó. Olha o que o seu pai ensinou de bom para você, repete. Olha o que seu pai ensinou de ruim para você, abandona. Entendeu? Abandona. Eu preciso mudar aqui, ó. Mudar meu pensamento. Eu tenho que entender que 87% dos problemas humanos são emocionais. Os outros 13%, irmão, é capeta. Aí enfia a mão na cabeça e expulsa o bendito, ou maldito, né? Entendeu? 87% é problema emocional. Provavelmente foi gerado na sua infância. Porque normalmente nós somos crianças emocionais. Todos aqui estudaram, não estudaram? Se formaram em alguma coisa, fizeram até o ginásio, alguma coisa você fez. Depois você foi trabalhar, aprendeu essa profissão e tudo mais. Agora, irmão, o que você está fazendo para você desenvolver a sua inteligência emocional? O que você está fazendo? Quer um exemplo? Ó, o que é uma crença, irmão? Uma crença é um pensamento, um sentimento e uma atitude. E uma perpetuação. Ou seja, toda vez que eu faço isso, virou crença. Como assim, Nicola? Ó, às 6 da manhã, só eu que tenho preguiça ou vocês também têm às 6 da manhã quando acordam? Eu tenho. Aí é um pensamento que vem, né? Preguiça, né? Aí vem um sentimento, né? Ficar um pouco mais nessa caminho. E aí vem a atitude, né? O comportamento. O quê? Dorme de novo. Aí, meu Deus, aí sai. Agora, como é que isso virou uma crença? Isso está em você. Agora, se deu 6 horas da manhã, irmão, você sabe que você tem que trabalhar. Você sabe que se você não acordar, o negócio vai piorar. O que você tem que fazer? 6 horas da manhã, vê aquele pensamento de preguiça e fala, levanta e, no meu caso, eu entro no banheiro, ligo o chuveiro e ir embaixo. Acordei. Eu não permito que esse pensamento vire um sentimento. Entendeu? Faz sentido? Faz sentido. Então, começa a mudar. Portanto, se eu começo a mudar os meus pensamentos, renovar a minha mente, eu vou começar a ter novos sentimentos e novas atitudes. Você é um par melhor. Sim ou não? Sim, vou chegar mais. Temos que lembrar que as crenças existem em nós, foram instaladas na nossa infância e eram adequadas àquela época e àquela estrutura emocional e mental daquela época. Olha bem, irmão, não dá. Eu não sei, alguns aqui eu estou vendo a idade, não vou falar. Mas não dá para você, já casado, fazer beicinho e ficar emborradinho, né? Não dá. Também ela falou aquilo, você vai ver agora. Não dá. Vocês são dois adultos. Faz alguma coisa para melhorar isso, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Então, a forma que você irá mudar seus pensamentos vai impactar o seu presente. Automático, irmão. Mudei meu pensamento, impacta o presente. O que acontece no futuro? Determina. Pronto, meu futuro vai ser assim. Por quê? Porque eu estou pensando diferente. Eu estou sendo diferente. Eu não sei qual foi o exemplo que você recebeu do seu pai. De repente não foi o exemplo mais adequado. Agora, independentemente disso, irmão, assuma a paternidade. Seja o pai que os seus filhos precisam. Amém? Seja o pai que seus filhos precisam. Como pai, eu incluo. Devemos declarar bênçãos e palavras proféticas ao coração dos nossos filhos. Devemos abençoar e nunca amaldiçoar os nossos filhos, pois há poder em nossas palavras. Eu já ensinei isso aqui, sim ou não? Sim. Quem não viu, está lá o vídeo no YouTube, há poder nas suas palavras, né? Os 2 maiores poderes das palavras. Assista lá. Em 1 Timóteo 5:8, diz assim:
Se alguém, ainda bem que essa igreja não está inclusa aqui, tá? Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Pior que um descrente. Entende isso, irmão? E aqui eu vou concluir, e eu quero chamar o louvor. Portanto, se você estiver pensando em deixar a sua esposa ou abandonar os seus filhos, né, para buscar aí a tal felicidade, né, mereço ser feliz, saiba que essa felicidade ela é utópica. Sabe o que é utópico, irmão? Utópico é assim, eu vou namorar a lua. Dá para namorar a lua? Não dá, irmão, impossível namorar a lua. Entendeu? Então o que você está querendo não cabe, não vai. Entenda isso, não vai caber. Não dê ouvidos à voz de Satanás, porque o plano dele é iludir você. Para quê? Para roubar, para matar, para destruir a sua família. E também, sabe o que, irmão? O seu legado de pai. Seja o pai que o Deus Pai é para você. É esse pai que você deve ser. Você pode mudar ou você pode continuar sendo vítima das suas desculpas. E eu já falei aqui, né? Deus vai te levantar dos seus fracassos, sim ou não? Mas não vai te levantar das suas desculpas. Para de ficar dando desculpa que você não é um bom pai. E aí eu falo para você, irmão, se você não é um bom pai, quem é bom pai faz o quê? Quem é bom pai se espera em quê? Entende? Começa a olhar as pessoas que são bons pais, são boas famílias. Quanto a você que não tem cumprido o seu papel de pai e abandonou o seu filho, a instrução e a exortação que o Senhor tem para você hoje é a mesma que Davi deu em seu leite de morte para Salomão. Sabe o que Davi falou para Salomão? Seja forte, seja homem. Ser pai é para homem. Ser pai é para homem. Você deve o quê? Assumir a sua paternidade. É tua responsabilidade o que seus filhos vão se tornar no futuro. E aí, quando chegar lá na frente, ele vai te responsabilizar com toda a razão. Então assuma a tua paternidade hoje, em nome de Jesus. Arrependa-se e permita que o Espírito Santo de Deus capacite você a ser o pai que os seus filhos precisam e merecem. Amém? Vamos colocar em pé para louvar o Senhor, em nome de Jesus.